Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula hoje específica para você que empreende ou quer empreender no mercado de saúde e bem-estar. Esse conteúdo, eu tenho muita alegria em te contar que esse conteúdo ele veio evoluindo nos últimos 17 anos, desde a fundação da Forgo lá em 2007, e desde então eu tenho avançado esse conteúdo, eu tenho trazido novos olhares sobre a diferenciação, segmentação e posicionamento, mas a alegria que eu tenho em te dizer que desde 2007 o conteúdo guarda uma coerência muito grande com as melhores práticas de diferenciação. Isso eu não consigo esconder a minha alegria. Então, o tema de hoje é prepare sua empresa para enfrentar a concorrência. Eu sou o professor Dr. Christian Munayer. Um pouquinho aí da minha história, caso você ainda não tenha tido a oportunidade de ver um conteúdo meu anteriormente. Eu sou graduado, mestre e doutor em administração, tenho aí um percurso muito legal em ótimas universidades, tanto na etapa de preparação, né, como aluno, depois como pesquisador e hoje como professor de algumas das melhores escolas de negócios do país. Sou consultor de startups, fintechs, multinacionais, empresas de bem-estar, que é o tema hoje específico desse nosso bate-papo, mas também de empresas de serviços educacionais, como escolas, faculdades e outras, e serviços de atenção básica à saúde. E tenho colocado toda essa jornada de conhecimento à disposição da comunidade através de artigos, tanto científicos quanto corporativos, livros e capítulos de livro. E é importante que você saiba que eu também empreendo, eu também coloco a mão na massa. Aquilo que eu trago da academia, da universidade, eu coloco nas minhas ações de empreendedorismo e tenho tido aí algumas experiências muito legais para poder compartilhar nesse conteúdo que eu tenho produzido. Pois bem, o que nós vamos falar hoje é sobre o mercado de saúde e bem-estar. E a primeira coisa que eu sempre chamo atenção para qualquer que seja o seu segmento é defina bem quem é a sua concorrência. Ou seja, a partir do momento em que você alinhou, que você desenhou o que seria o seu produto ou serviço, que você definiu qual seria o conjunto de soluções que você gostaria de ofertar, no caso aqui, soluções de atividade física regular e orientada em algum modelo, que poderia ser um modelo convencional, poderia ser uma assessoria de esportes, poderia ser um programa de treinamento funcional. Bom, aí nós vamos até falar um pouquinho mais à frente sobre algumas possibilidades e tendências, mas uma vez que você definiu quem é você em termos de conjunto de soluções, você precisa posicionar, não é? Você precisa definir a sua área, tanto de atuação primária, quanto a quem você quer servir. A área de atuação primária, de uma certa maneira, ela está dada. A partir do momento que você escolhe o seu ponto, você está dizendo, olha, a maioria dos meus clientes para esse tipo de serviço que é tomado offline, ou seja, que é tomado no ambiente físico indoor, não é? Que é dentro do seu espaço, as pessoas estão muito próximas desse espaço. Se você fincar um percevejo ou fincar um PIN eletrônico no seu Google Maps e começar a tracejar qual é o endereço dos consumidores do seu negócio, você vai chegar rapidamente à conclusão que eles estão mais ou menos a 1.500 metros de distância do seu endereço. Então, serviços como o seu, que é tomado de forma offline, no ambiente físico, indoor, essa sua área de atuação primária, ela está mais ou menos nesse raio de 1,5 km. E aí, aquelas empresas que prestam serviços ou semelhantes, ou de alguma forma concorrente ao seu, essas empresas elas vão dividir essa área de atuação. E aí é aquilo que nós chamamos de área isocrônica, a área da mesma atuação das empresas concorrentes. Então, o primeiro passo é você definir onde você está, a partir dali construir o seu raio de atuação e ver quem entrega serviços semelhantes e, ainda que não sejam idênticos nem semelhantes, mas que de uma certa maneira concorrem com o seu modelo. E você vai precisar também segmentar a que público o seu conjunto de soluções entrega. Porque, ok, no mundo dos sonhos, você me diria, Cristian, eu quero atender a todos os clientes. Beleza, mas não é assim que funciona. Nesse mapa aqui,
você desenhou a sua área de atuação primária e, a partir daí, você vai ter que também definir o seu preço. Não vou dizer valor, porque guarda isso, deixa eu te trazer para mim. Preço é diferente de valor. Preço é a quantidade desembolsada monetária para tomar aquele serviço. Valor é a diferença entre as recompensas percebidas em fazer esse desembolso e os sacrifícios feitos para ter esse serviço. Dentre os sacrifícios, o pagamento. Então, o valor é diferente de preço. E, por favor, pare de dizer: pois é, o meu valor é muito baixo. Tomara que o seu valor seja muito alto e o seu preço seja baixo, ou seja, bastante competitivo, ou seja, percebido pelo seu consumidor, ainda que seja um preço diferente dos demais, seja percebido pelo seu valor como valendo a pena, ou seja, tem valor. Quanto maior o valor, maiores os sacrifícios as pessoas estão dispostas a fazer para poder vivenciar esse valor. Então, voltando para cá, você vai precisar definir se e para quem o seu preço está direcionado, porque você vai concordar comigo que o seu preço é provável que não caiba em todos os bolsos. Só para que você tenha uma informação, e é importante a gente trabalhar esse dado, mais da metade dos brasileiros que trabalham, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, a PNAD 2019, mais da metade dos brasileiros que trabalham ganham menos de um salário mínimo. Se isso é verdade, um salário mínimo, a depender do momento que você assiste esse vídeo, mas é fácil dizer que é provável que o salário mínimo já esteja na casa dos 1.500 ou mais, ou próximo dos 1.500, então nós vamos concordar que uma mensalidade aí na casa dos 100, 120 reais, 150 reais, vai morder entre 6% e 10% de um salário mínimo. E, honestamente falando, as pessoas têm fome, as pessoas têm necessidade de outras demandas, outros consumos. Então, de cara, a sua mensalidade não cabe no bolso de todo mundo. Você precisa definir, então, para quem é a sua mensalidade, e a partir daí você começa a trazer outros olhares sobre essa segmentação. Se você se posiciona para a família, você é uma empresa familiar, algumas características clássicas da empresa familiar. É fundamental que a sua empresa tenha, por exemplo, atividades para criança, porque senão ela deixa de ser familiar, não é? É necessário que ela tenha atividades voltadas para um público mais maduro, senão ela deixa de ser também uma empresa familiar. Nesse sentido, você só pode dizer que ela é uma empresa familiar se você contempla 2, 3 gerações. Ela é uma empresa, é uma academia num centro comercial. Se ela for no centro comercial, você pode se posicionar para o corporate, né? Para o corporativo, que é esse símbolozinho aí no canto superior que você vê das mãos se apertando. Se essa é uma empresa para pessoas jovens que buscam ali um sentimento de pertencimento a uma balada, a um lugar descontraído, com música um pouco mais alta, uma luz um pouco mais intimista, é para jovem mesmo, beleza. Então, note que eu estou te dando algumas dicas de características do ambiente para que você possa, de fato, posicionar para um público mais jovem. Se a sua empresa ela é mais popular, ela tem um preço mais popular, ela está posicionada, por exemplo, próximo a estações de metrô, com grande fluxo de pessoas, se está dentro de um shopping que é mais popular, beleza também. Agora, note que empresas mais populares não atraem consumidores mais elitistas. Então, note que quando você escolhe A, você naturalmente está abrindo mão de B. Não quer dizer que você não possa ter aí uma segmentação de 2, talvez 3 desses 6 que você tem aí. Mas dificilmente você vai ter os 6 no mesmo ambiente. Tá certo? Mas eu tenho entradas diferentes, uma entrada para o meu ambiente low cost, uma entrada para o meu estúdio de personal, eu tenho ambientes para criança e para... Bom, aí tudo bem, aí nós estamos falando de um grande complexo esportivo. Aí você pode caminhar, talvez, para poder contemplar os 6 posicionamentos clássicos. Só que você precisa posicionar ainda mais.
até porque a sua comunicação vai precisar fazer isso. E note que essa imagem aí, geométrica, ela foi proposta pela Les Mills. Deixa eu dar aqui os créditos, né? A Les Mills criou, no começo dos anos 2010, uma forma de posicionar os múltiplos públicos que frequentam uma academia. E aí eu trago esse dado para você que você tenha essa visão com maior nitidez, tá certo? Então, notem aí o seguinte: tem pessoas que buscam a academia e querem permanecer em ambientes de alta energia. Elas gostam de lugares em que elas se veem ativas, elas se veem fortes, elas se veem independentes, elas gostam de um ambiente que transpira alta energia. Próximo a esse público, você vai ter dois outros públicos clássicos. Você vai ter um que busca diversão, sociabilização, que gosta de se divertir, de se ver atraente, desejado pelos outros, e pessoas que gostam de se sentir superiores e dominantes. São aquelas pessoas que treinam já olhando para o lado e vendo se tem alguém que está colocando mais carga que ele, porque ele gosta de colocar tanta carga quanto. Então, esses públicos, eles meio que se conversam. Só que esse público que eu acabei de falar agora, né, a alta energia, contrasta ao público que busca, por exemplo, renovação, que é uma coisa mais intimista, ele com ele mesmo, resolver os seus problemas interiores. Geralmente essas pessoas buscam modalidades mais calmas, modalidades geralmente com uma origem oriental, Tai Chi Chuan, Yoga e outras modalidades nesse sentido. Também contrasta um pouco com a conformidade, que é aquela coisa do indivíduo ter aquela parada de aceitar os outros como eles são, ou seja, eles não estão buscando competição, eles até gostam de um ambiente mais social, por isso ele está mais próximo da sociabilização, mas ele não gosta do desfile de moda e nem da disputa por espaços. Então, note que são públicos diferentes. E dessa maneira, você começa a entender, através dessa imagem que você tem, que também, nesse sentido, você vai precisar fazer uma escolha. Porque se a sua escolha for para uma comunicação, para uma entrega de experiências voltadas para a perfeição, poder, alta energia, é provável que você esteja abrindo mão de um público mais low profile, aquele público que gosta menos de aparecer. É óbvio que você vai ter um pouco de todo mundo, mas no final das contas você vai ter que escolher, e essa escolha, toda escolha pressupõe uma renúncia. Você vai ter que escolher um público bem específico para que a sua comunicação seja mais assertiva, para que o seu tom de voz seja mais assertivo. Dentro do marketing, eu sou professor de marketing de algumas das melhores escolas de negócios do Brasil, a gente vai trazer as personas, a gente vai trazer os arquétipos de Jung para poder, entendendo qual é o público que a gente quer atingir, toda a nossa comunicação ser dirigida como se estivéssemos falando com aquela pessoa. Fez sentido para você? Eu espero que sim, porque isso é essencial para quem busca de verdade se diferenciar da concorrência. Nesse sentido, é importante também que você identifique os seus competidores, ou seja, até para que você possa saber que jogo você está jogando. Nesse momento em que você definiu quem é o seu público, que você identificou onde é que esse público mora, como ele se comporta, do que se alimenta e como se reproduz, uma vez que você entendeu esse contexto, você precisa saber que jogo o seu concorrente joga. E se o seu concorrente for um concorrente que é aquele influencer, que é super renomado naquela área dele, então vamos imaginar que você esteja concorrendo dentro do ambiente aí das assessorias esportivas. Você é uma assessoria e tem um outro de assessoria esportiva que é super autoridade dentro do universo das mídias digitais, das redes sociais. Pois bem, é importante que você saiba que você vai precisar construir estratégias muito potentes para você conquistar alguma autoridade. Para todos os outros concorrentes, você também vai ter que construir autoridade. Estou aqui alinhando essa primeira reflexão. Você precisa entender se os seus concorrentes eles são
formadores de opinião, se eles são influencers, e quais são ou qual é a autoridade ou as autoridades que eles detêm, para que você possa encontrar o seu, guarda esse termo, o seu lugar de potência. Trazendo aqui para outros mercados, vamos pegar aqui os bancos, o mercado financeiro. Os bancos, eles têm aí uma série de atributos que são clássicos para bancos, ou seja, segurança, credibilidade, né, a expertise. Então, são vários atributos que são clássicos de banco. Ninguém se diferencia por ser mais seguro, nem por ser um banco que tem expertise no uso do dinheiro. Não é ali que eles estão se posicionando. O Itaú traz o seu lugar de potência na educação. Olha que interessante. Já o Bradesco traz o seu lugar de potência no esporte. Então, para além daquilo que é clássico, as empresas no mercado financeiro buscam trabalhar outros atributos. O Itaú também vai trabalhar na mobilidade urbana com as bicicletinhas que você pode alugar. Outros bancos buscam encontrar o seu lugar de potência. E esse é um dos trabalhos que se faz. Eu participo de alguns projetos muito interessantes nesse sentido. Qual é o seu lugar de potência? Onde é que você quer buscar autoridade para poder se diferenciar? Então, quando você observa os influenciadores com os quais você compete, você tem que encontrar um lugar para chamar de seu. Se o seu concorrente é canibal, ou seja, o negócio dele é terra arrasada, ele derruba preço mesmo porque ele quer inviabilizar um negócio alheio, ele quer, na verdade, fazer um trabalho ali mais de desestabilização daquele mercado, para que depois, quando os concorrentes fecharem as portas, ele possa reinar com o preço que ele quiser, tem aí um grande desafio, que é exatamente não entrar nesse jogo, não fazer o movimento mimético de imitar o concorrente canibal. Porque se você for na mesma onda que a dele, e caso ele esteja provisionado ele vai conseguir derrubar, você vai seguir e não vai conseguir se manter operando, na hora que você fechar, ele tem o resultado que ele queria. Então, se ele é canibal, faça o movimento contrário. Faça o movimento de fortalecer o seu valor. E se você está operando num mercado de concorrentes empreendedores, legal. O jogo é um jogo de ótimas estratégias, de marketing estratégico, de econometria, encontrar o preço mais elástico possível para poder ter o melhor resultado. E aí vem toda a parte que a administração nos ensina a operar com mais profundidade, né? Então, você fazendo uma gestão correta do seu fluxo de caixa, entendendo bem de que maneira organizar as suas receitas e as suas despesas, para que você tenha a operação mais enxuta dentro do seu modelo de negócio. Então, dessa maneira, você consegue fortemente trabalhar dentro de um modelo de mercado que é aquele que todos nós sonhamos, onde as pessoas batalham a boa batalha, não é? Bom, então você identificou qual é o seu cenário, qual é a sua ecologia de negócios, você começa a olhar para dentro de casa e começa a estabelecer o que é commodity do mercado e o que é serviço. Qual é a possibilidade que você tem de se diferenciar nesse mercado que, em vários elementos, está bastante comoditizado. Por exemplo, o mercado de fitness ele já está bastante comoditizado em processos comerciais. Uma empresa de fitness, de bem-estar, que não tem um fluxo de vendas, está morto. Ou seja, isso não é diferencial para ninguém. Você tem uma equipe de consultores de bem-estar comprometidos com o sucesso do seu cliente, com um mindset, com uma cabeça centrada no resultado da experiência do seu cliente, não o resultado morfológico, mas na experiência vivenciada pelo seu consumidor. A sua equipe de relacionamento, ela está treinada para isso ou ela está treinada para poder vender e virar as costas? Porque isso é commodity. Serviço é vender e gerir o volume de uso, a experiência de uso, o desejo de compartilhar esse uso com outras pessoas. Então, é isso que na Forgo nós fazemos hoje. É mais do que entregar um fluxo de vendas, é levar as pessoas da equipe
não só comercial, mas também comercial e técnica, a pensar o fluxo das experiências e de que maneira nós podemos potencializar uma coisa chamada lealdade. Um outro commodity clássico é a prescrição de treino. Até as academias low cost, por força de lei, elas hoje se veem obrigadas a prescrever treino, não é? Então, isso é meio básico. A pergunta que eu te faço é: qual é a sua metodologia? De que maneira você é capaz de plotar na sua parede um fluxograma das experiências técnicas que você quer propor para esse cliente? Porque se você não tem uma metodologia, um fluxograma, você está no ambiente da commodity. E commodity não tem valor. Quando a gente vende commodity, laranja, cereja, a gente está vendendo o custo da produção da laranja e da cereja. Quando a gente vende a solução que está por trás, quando a gente trabalha fortemente o branding, a gestão da construção da marca, aí nós estamos falando de valor. E o valor ele é co-criado pelo seu consumidor na experiência dele de uso. O primeiro passo para que ele possa participar do processo da construção do valor para ele precisa saber o que ele vai receber. Se você não tem uma metodologia estampada na cara do seu cliente, quando ele se matricula, e depois continua trabalhando o fortalecimento desse entendimento, desse awareness, dessa consciência do que você entrega, você não está entregando nada, me desculpa te dizer isso. E construir metodologias é exatamente o que a gente faz hoje na Forgo. E, obviamente, acompanhar essa relação. E se você está gerindo essa relação, esse CRM, né? Essa gestão do relacionamento com o consumidor, com o cliente, através de caixa de sugestão e formulários online, desculpa, você está trabalhando com a caixa de gordura. Eu gosto de usar essa expressão para ela poder ficar bem marcada na sua cabeça. Caixa de sugestão pode também ser chamada de caixa de gordura, porque na hora que entra na caixa de sugestão, já é a pessoa que não aguenta mais aquele problema e ele precisa extravasar. O grau de insatisfação dele está nas alturas. Ao passo que uma correta gestão desse relacionamento, um correto CRM, potencializa identificar o que ele gosta, o que ele não gosta, levantar os sinais de quando ele passa a não gostar antes que transborde. Então, é fundamental que você entenda isso, que existe um conjunto de commodities no mercado de fitness e que é papel de quem quer realmente se diferenciar da concorrência, transformar isso que é laranja, isso que é pera, que é cereja, que é um pedaço de carne numa marca. Né? E, curiosamente, as marcas hoje de carne são marcas que estão super famosas. Já é uma carne como outras carnes, só que essa carne, por ter uma marca, ela vem atrelada a ela um conjunto enorme de atributos como confiança, uma percepção maior de qualidade, etc. E por isso as pessoas estão dispostas a pagar mais. Bom, foi o que eu falei agora há pouco. Você precisa ter uma metodologia para poder chamar de sua. Se você quiser, a Forgo pode te ajudar a fazer isso. Você precisa, pelo menos, acompanhar os motivos de evasão das pessoas na sua academia. Se você não mede isso e fica só levantando quantas pessoas saíram versus quantas pessoas entraram, você fica enxugando gelo o tempo todo. Se você não faz um rastreamento dos principais motivos de evasão de clientes em seu primeiro mês, os principais motivos de abandono da academia de clientes que estavam na academia entre o segundo e o quarto mês, e assim estratificando, você não vai aprender que existe um processo de maturidade que acontece durante a vida do cliente no seu serviço. Se você começar a monitorar, e a gente faz esse monitoramento, você vai perceber que há coisas sensíveis, nevrálgicas, importantes e urgentes a cada período da relação do cliente com a academia. A gente, inclusive, já construiu este modelo,
A gente tem trabalhado isso muito fortemente com contatos, podem ser contatos humanos ou eletrônicos. Importa, a depender daquela segmentação que a gente fez lá no começo, está lembrado? Se era mais elitista ou mais popular. Um negócio mais elitista prefere experiências mais humanizadas. Você dificilmente vai ver alguém comprando uma bolsa Louis Vuitton no online, as pessoas vão querer ter experiências de tomar um champanhe e conversar com o vendedor que sempre vende, saber como é que estão as coisas e etc. Obviamente, você vai ter as exceções que vão preferir comprar online, mas tudo bem. Serviços premium demandam experiências incríveis e humanizadas, pelo menos até aqui nesse momento em que eu gravo esse vídeo. E experiências populares, até por conta da percepção de que o preço é menor, as pessoas estão super dispostas a fazer essas compras online. Então, a depender se o modelo do negócio é mais premium ou é mais popular, a gente acompanha eletrônico ou humanizado. Mas o fato é, há que se ter um acompanhamento da maturidade, do avanço do relacionamento do cliente com a sua empresa. Isso é central e quem não entende isso, não entende de CX, Customer Experience, o X, User Experience e Client-Centric, empresas centradas em clientes. Uma outra coisa bacana para você poder se diferenciar é, eventualmente, nichar o seu negócio, se você achar que deve nichar. Então, quando você nicha o seu negócio, fica mais fácil de construir a persona, fica mais fácil de fazer toda a sua comunicação. Então, mercados nichados que há muito tempo deixaram de ser tendência, que já se consolidaram. As academias femininas, até por uma característica, né, desse mundo que a gente vive, de ambientes em academia isso acontece também, deixa eu te trazer para cá. Em academias isso acontece também do machismo tóxico, em que mulheres são assediadas dentro das academias, e esse é um sentimento absolutamente terrível, que a gente precisa combater fortemente. Então, para esses casos, há mulheres que prefiram espaços que sejam dedicados exclusivamente a elas. Públicos LGBTQIA+, também tem demandas muito interessantes, academias express para as pessoas que têm menos tempo, oferta de ginástica laboral corporate para as empresas, então um trabalho mais de delivery. Olha que curioso, né? Eu comecei nesse mercado em 1994. Em 1994, os espaços eram bodybuilding e espaços wellness eram espaços tendência nicho. Note que o pêndulo da história está para um outro lado, e agora bodybuilding é um nicho e o wellness, o convencional, é o mainstream. Então, veja que curioso, sim, hoje tem espaços de bodybuilding tão bastante concorridos, e isso conversa com os temas que a gente falava agora há pouco, também são mais concorridos, porque os operadores desses espaços, por vezes, são influencers. Então, veja como conversa com o tema da concorrência. Então, quando o gestora é bodybuilder, há uma tendência das pessoas quererem estar nesse ambiente onde esses ícones também estão. E o público maduro, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo aqui, segue sendo um público absolutamente importante, e todos nós temos percebido como esse público tem um comportamento de consumo muito potente, em especial pós-pandemia da Covid-19. Essa turma nascida dos anos 1940 em diante são consumidores que deveriam chamar a sua atenção. Se você ainda não atua, se você ainda não atende a esse público, deveria ou poderia eventualmente atender, caso você não seja nichado, porque esse público tem tempo livre, tem receita estável e não é muito ligado a modismos. Eles querem sentir confiança e se sentir confortáveis no ambiente de aceitação. Tudo bem? Esse é o conteúdo que eu trouxe para você, só para poder dizer o seguinte: o nosso debate ou a nossa batalha é contra o sedentarismo. Nós precisamos entender quem é o nosso verdadeiro concorrente. O nosso concorrente não é necessariamente o clube, a praça, a pista de caminhada,
seja, essa turma está mais aliada do que concorrente. Porque se ela não, se o seu cliente ou potencial cliente não está com você, mas está em outro segmento da atividade física, colocando o corpo em movimento, essa pessoa está impactando positivamente o seu entorno sobre a importância de colocar o corpo em movimento. Alguns virão para você, outros virão para outras oportunidades, mas mais pessoas falarão sobre atividade física, e isso é muito legal. O problema é quando a gente perde o cliente para a novela, para o Netflix, para o shopping, para a balada. Aí é que é o problema. E aí, o que eu te digo é o seguinte, dá inclusive para poder trazer o Netflix para dentro da academia, dá para poder trazer a balada para dentro da academia, se você achar que é uma estratégia legal, ou seja, dá para poder inclusive formar alianças com eles, promovendo dentro do seu espaço ambientes de socialização, trazendo para suas esteiras ou para o seu conjunto de equipamentos tecnológicos a possibilidade da pessoa assistir o que ela quiser nesses ambientes, né? Ou seja, dá inclusive você trazer esse concorrente para dentro do seu espaço. A única coisa que você não deve é perder o seu cliente para o sedentarismo, porque aí a guerra está perdida. Bom, era esse o conteúdo que eu queria compartilhar contigo. Quero te dizer que a Forgo ela é 360 graus, nós estamos à sua disposição para poder construir a metodologia mais adequada, a estratégia de relacionamento com o seu consumidor mais assertiva, junto com a agência de marketing que te atende, construir as melhores estratégias de branding, a construção da persona, posicionamento, segmentação. Nós estamos aqui para isso. Você tem o meu e-mail e você tem, acima de tudo, a minha gratidão pelo tempo que você disponibilizou para esse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, dá um like, assina o nosso canal e compartilha com mais pessoas. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!